Olá, meus caros amigos, irmãos e irmãs de caminhadas, amigas na fé. Que bom estarmos juntos iniciando mais essa semana. Agradeço as muitas manifestações de apoio, 2 anos desse pequeno serviço de evangelização, mas que vai levando a palavra, que vai nos ajudando tanto, a palavra de Deus que tem tanta força transformadora, nos coloca mais perto de Deus. Estar com a palavra e estar com o próprio Deus, deixando que Ele nos fale, nos oriente, nos conduza. Obrigado, vamos caminhar juntos. E hoje, nessa segunda-feira, Deus nos propõe, por meio da igreja, Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 26. Iniciemos a palavra invocando o Deus da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós ouvimos esse mesmo trecho do Evangelho, escrito por Marcos no domingo passado. Mateus agora fala o mesmo trecho, porque como Marcos, ele está procurando ajudar os discípulos, aqueles que um dia viriam a crer em Jesus, a descobrir sempre mais quem é Jesus, a responder essa pergunta, como nós já falamos, essencial da nossa fé. Quem é Ele? Como a fé nele afeta de verdade a nossa vida? Como influencia a nossa vida? A pergunta precisa ser respondida cada vez mais profundamente e a sua resposta influenciar cada vez mais decididamente o nosso viver. Pois então, Marcos, assim como Mateus hoje, vão mostrando uma série de milagres para mostrar quem é Jesus. Hoje, 2 milagres importantes ajudarão os leitores do Evangelho. Primeiro, esse homem, a filha dele morreu, é o chefe da sinagoga, Jairo. Marcos vai explicitar mais. A filha morreu e ele ainda acredita que Jesus pode. Vem, Senhor, impõe as tuas mãos sobre ela e ela ficará curada. O toque de Deus. Jesus é o toque de Deus. O toque na Bíblia, o colocar as mãos, o abençoar, isso é muito importante. Jesus é aquele que vem da parte de Deus para tocar a humanidade de modo salvador. E agora então ele vai, junto com os discípulos, para a casa desse homem. Mas no meio do caminho, ele é interpelado por uma mulher que sofre de uma doença incurável e toca a orla do seu manto e sai também curada, cheia de medo de ser descoberta porque a sua doença era considerada uma impureza. Ela então ouve de Jesus aquela frase maravilhosa, porque Jesus está cheio de cuidados pelo povo, cheio de um amor que cura. Ele fala com ela: coragem, filha, não tenha medo, a tua fé te salvou. Então a gente vai vendo que é uma fé não só que produz milagres, que cura o corpo, que faz a natureza mudar seu curso como o vento e o mar que se acalmaram, mas é uma fé que leva ao ápice, à coisa mais importante, a salvação. Salvação que já atinge o homem nesse mundo, curando o seu corpo, mas que será plena na visão de Deus, na eternidade. Que maravilha! Agora Jesus vai então com os discípulos à casa de Jairo e o maravilhoso acontece. Até sobre a morte, de fato, ele tem poder. Jesus toma a menina pela mão, toca a menina e ela se levanta. Quem está ali?
Quem é esse homem? Era muito mais do que podiam imaginar. Os judeus esperavam um Messias que seria um homem especial, mas com um viés político libertador para Israel sair da opressão dos romanos e dos outros povos e dominar o mundo. Se enganaram, era muito mais do que um simples homem, muito mais do que um rei, muito mais do que um príncipe, muito mais do que um milagreiro. Era o próprio Deus, e esses sinais vão revelando que Deus está visitando a humanidade em Jesus, que os novos tempos começaram, o reino está começando, em Cristo se apresenta. Meus irmãos, que maravilha, crer em Jesus, buscar ter essa fé cada vez mais viva, para depois anunciar, como veremos nos evangelhos seguintes dessa semana, crer, fazer a experiência de todo o coração para se tornar testemunha. Quem é este homem? Rezemos. Pai do céu, nós vos agradecemos, porque o Senhor nos escolheu sem mérito algum da nossa parte para nos revelar Jesus Cristo. A gente não merecia nada e, no entanto, o Senhor veio nos tocar a nossa fé, fazer-nos crer, tocar a nossa esperança, infundir em nós um amor, manifestando a misericórdia no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a crermos cada vez mais nesta fé que cura, mas que vai muito além, que cura o homem salvando. Ajuda-nos a fazer essa experiência fundamental para nos tornarmos testemunhas anunciadoras do Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.